Prezados senhores, por motivos pessoais, venho, por meio desta, apresentar o meu pedido de demissão do cargo que ocupo nessa empresa. Essa aqui foi uma carta escrita à mão que eu fiz quando eu decidi sair do emprego que eu tinha. E olhando assim, parece até que foi uma decisão precipitada, que eu acordei de um dia pro outro e decidi sair de lá. Mas na verdade não foi bem assim. Essa decisão aqui tá muito mais pra andar por quilômetros com uma pedra no sapato e no começo incomodar um pouquinho só. E com o tempo vai machucando, vai criando feridas e quando você vê, aquilo se torna insustentável. Então foi isso que aconteceu comigo. E nesse vídeo aqui eu vou te contar quais foram os sinais que eu prestei atenção para tomar essa decisão e que me deram coragem, né, também para dar esse passo. E também te contar como que eu sabia qual era o momento certo para isso, porque realmente é uma decisão que envolve muitos riscos e muitos medos e muitos conflitos internos, né, e externos também às vezes. Então eu vou te contar como foi esse processo para mim. Bora? E prazer, se a gente não se conhece ainda, eu sou a Ana, falo sobre criação de conteúdo, monetização, negócios digitais e várias coisas desse nosso mundinho aqui da internet. E o primeiro sinal, a primeira pedrinha no sapato, foi perceber que eu não estava mais aprendendo tanto e me desenvolvendo profissionalmente quanto eu me desenvolvia no início desse emprego, né? Lá no começo, 5 anos antes, quase, eu aprendia muito todos os dias, eu via muita coisa nova, aprendia sistemas novos, processos novos, ferramentas novas, e tudo isso me motivava muito, assim, porque eu via que eu tava crescendo, que eu tava me desenvolvendo, sabe? E isso me retroalimentava a minha vontade de fazer as coisas darem certo. E com o tempo, eu parei de aprender as coisas que eu gostava de aprender e de estudar e de fazer, e comecei a ir para um lado que eu não gostava tanto, né? Que era o lado mais gerencial, mais de política, mais de coisas que eu nunca tive muita vontade, assim, sabe? E aí eu me vi numa posição de, tá, beleza, as coisas que eu gosto de estudar, que eu gosto de aprender, não estão mais acontecendo, porque meio que eu já aprendi elas, né, a maior parte delas, e agora eu tô me desenvolvendo em outra área, que ok, é importante, mas não era uma área que brilhava meus olhos, sabe? E aquilo foi perdendo um pouco a vontade de estar ali, aquele desejo de estar ali todos os dias, né? E eu sei que é um luxo a gente trabalhar com o que a gente ama, trabalhar do jeito perfeito que a gente gosta, mas eu tinha esse luxo no começo. Então, com o tempo eu fui perdendo isso, e isso foi me tirando a vontade, né? Claro que não é motivo suficiente para você sair de um emprego, obviamente que não, longe disso. A gente aprende a gostar de outras coisas, a gente aprende a gostar de aprender novas áreas, de fazer coisas diferentes, e tá tudo bem, né? Mas foi só um primeiro sinal e que eu quero trazer aqui porque pode ser algo relevante para você também. O segundo ponto foi com relação à rotina que eu tinha, quando eu percebi que a minha rotina não estava tão saudável quando comparava com outras pessoas, né, que trabalhavam em empresas, outros nichos, com outras coisas. Eu vi que a minha rotina era muito intensa, intensa no sentido de levar o computador pro banheiro quando eu precisava fazer xixi, ou de não almoçar para fazer uma reunião, ou de preencher uma planilha e conversar com fornecedores e delegar coisas pro time, tudo ao mesmo tempo e misturado, sabe? Então eu não tinha tempo pra parar pra tomar água, eu não tinha tempo pra almoçar com calma, pra encontrar uma amiga, pra resolver um problema no banco. Nada dessas coisas faziam parte da minha realidade. E aí quando eu olhava pro lado e via amigas fazendo coisas, né, em horário comercial, resolvendo coisas no centro da cidade, ou se encontrando, jantando fora, fazendo coisas normais da vida, né, e eu não tinha isso, eu comecei a achar estranho. Eu falei, gente, mas não é possível que isso vai precisar ser assim pro resto da vida. Eu não quero ter essa rotina pro resto da vida. Por um período, a gente aceita, mas pro resto da vida é complicado, né? E aí eu comecei a pensar nisso e falei, putz, talvez aqui não seja um lugar pra mim, né? Então foi esse segundo sinal. Terceiro ponto foi com relação a propósito. E aqui eu não tô falando em ordem de importância, eu tô falando da forma que eu tô lembrando. Mas foi com relação a propósito mesmo, porque quando eu entrei nessa empresa, eu enxergava um propósito muito claro de ajudar muitas pessoas a terem acesso àquilo que a gente vendia. Eu não vou entrar em detalhes aqui pra não expor a empresa, né? Mas eu tinha isso muito claro e eu tinha vontade de fazer essas pessoas terem esse acesso, sabe? De impactar muitas vidas e de fazer todas essas coisas. Mas com o tempo, aquilo foi quase que perdendo sentido pra mim. E eu via que o meu propósito não era aquele, sabe? Aquilo começou a dissolver de alguma forma. E eu entendia que eu podia ajudar as pessoas de formas muito mais
importantes pra mim, mais relevantes pra mim, como essa que eu tô fazendo agora, né, ajudar as pessoas a mudarem de vida, que é uma transformação muito maior do que a que eu fazia lá. Então, eu comecei a perder esse brilho mesmo com relação a esse propósito. E eu acho que isso tem muito a ver também com eu ter me afastado da ponta. Quando eu entrei lá, eu trabalhava como analista júnior, eu estava no começo ali, né, dentro dessa empresa. Então eu via as coisas mais no final do processo, final do ciclo, e parecia um pouquinho mais palpável, assim, para ver o cliente sendo atendido, sabe? E com o tempo, como eu fui subindo na carreira ali, fui pegando cargos maiores, coordenadora, gestora, gerente, etc., eu fui me afastando um pouco do cliente final e do que acontecia lá. E tudo bem, é legal, são novos desafios, é gestão, é negociação, é outras coisas que a gente faz nesse momento de carreira, mas aquilo me afastou do meu propósito, que era ajudar pessoas, né, a terem acesso àquilo. Então eu vivia muito no meu dia a dia negociação, vivia muito política e coisas que não eram o meu brilho no olhar, sabe? Coisas que, enfim, eu não gostava de fazer, mas eu tinha que fazer porque fazia parte do ofício, né? Então eu acho que isso acabou impactando bastante também. Outro sinal que me ligou o alerta foi com relação a não me enxergar no futuro dessa empresa. Acho que não pelo motivo de não ter oportunidade pra mim lá, porque eu acho que tinha, de fato. Estava indo bem, estava entregando resultado e tudo mais, mas mais pelo motivo de eu não querer ocupar as vagas que teriam pra mim no futuro, sabe? Porque eu não queria estar sempre naquele mesmo cargo pro resto da vida. Eu queria crescer, continuar crescendo, continuar me desenvolvendo, né? Que tem muito a ver com o que eu falei lá atrás também. Só que pra eu continuar crescendo, continuar me desenvolvendo, eu ia precisar estar em lugares que eu não queria estar. Eu ia precisar ter uma rotina que eu não queria estar. Muito mais política, muito mais de negociação, muito mais para esse lado do que para a parte de criação, de produção, né? Então eu comecei a enxergar que não teria um cargo legal para mim, que não teriam oportunidades que eu ia querer aceitar e que talvez se eu ficasse lá eu ia ficar estagnada naquele lugar, sabe? E não era um lugar que eu tava tão feliz já. Então isso foi mais um ponto muito relevante. Eu fiz até uma ferramenta que eu tenho até um outro vídeo, vou anexar aqui, que era para visualizar uma tabela mesmo de futuro e entender o que fazia sentido pra mim ou não, em termos de carreira, né? Eu colocava lá 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, né? O que vai acontecer nesses períodos, se eu continuar aqui, se eu mudar pra tal lugar, se eu fizer tal coisa. Então eu construí essa tabela e comecei a visualizar que, tipo, putz, acho que não é aqui que eu quero estar, sabe? Dá uma olhada nesse outro vídeo, porque talvez possa te ajudar a clarear mais, mas quando eu fiz essa ferramenta, eu percebi que tinha algo muito importante que eu não podia ignorar, que eu tava indo pra um caminho que eu não queria ir, sabe? E isso é muito louco, porque a gente não para pra pensar nisso na maior parte do tempo. E eu mentorava várias pessoas lá dentro da empresa mesmo, que pediam conselhos e tudo mais de carreira pra mim, e eu via que ninguém fazia isso. Nem eu mesma tava fazendo isso. E aí quando eu fiz, aquilo meio que, meu Deus do céu, né? O que eu tô fazendo? Eu preciso mudar, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu tô indo pro lugar que eu não quero ir. E foi essa ferramenta que me deu a certeza que eu precisava fazer alguma coisa, sabe? Mas não foi nesse momento ainda que eu fiz, porque aconteceu uma coisa antes de eu realmente tomar essa decisão, que foi o último sinal. E o último sinal foi um sinal praticamente impossível de ser ignorado, que foi um burnout. Se você não sabe como que funciona um burnout, ele é uma crise decorrente a muito tempo de estresse e sobrecarga de trabalho. Então, na verdade, nem sempre ele acarreta numa crise. No meu caso, eu tive essa crise que deixou muito claro de que eu precisava fazer alguma coisa, mas via de regra, ai, gente, esse barulho. Mas, via de regra, o burnout, ele causa coisas no seu corpo, então são sintomas diferentes para cada pessoa, para cada situação. No meu caso, eu tive muitas palpitações, o meu coração começou a ficar bagunçado no dia a dia. Eu tinha confusão mental, não conseguia raciocinar direito, tinha falta de apetite, às vezes muito apetite, meus olhos preteavam de vez em quando. Sei lá, foram muitas coisas, muita ansiedade que eu sentia também. E nesse dia da crise,
crise em específico foi mais problemático porque eu tive falta de ar, eu tive... cabeça parou completamente, não conseguia conversar com as pessoas, eu fiquei pálida, as pessoas me paravam no corredor, meu Deus, tá tudo bem. Eu tive pressão, subiu um monte, eu fui medir lá na enfermaria da empresa e subiu pra 16, 17 por 10. Eu não entendo nada dessas coisas, mas eu lembro que ficou muito alta e foi quando eu realmente fui pro hospital, né? Tomei medicação, fui afastada e todas essas coisas, né? Quando a gente tem um problema de saúde. Então, foi algo mais crítico porque eu deixei levar por muito tempo. Mas o burnout, você não precisa chegar nesse ponto, né? Muito antes eu já podia ter percebido. Só que eu até percebi que não tava legal, só que eu não levei a sério, porque eu não queria parar. Sabe, eu acho que foi muito culpa minha também, de não querer parar e não querer assumir que eu não tava dando conta das coisas, né? Mas aí quando eu tive essa crise que realmente eu fui forçada a parar, que eu não tinha essa opção de escolha mais, né? Então eu vi que realmente eu precisava fazer alguma coisa, que não dava pra continuar nessa rotina, que não dava pra continuar fazendo o que eu fazia, que se eu continuasse nessa empresa eu ia precisar mudar muito o meu comportamento, né? Que foi o que eu fiz, inclusive, enquanto eu fiquei lá. Mas, enfim, esse foi o último sinal. E agora eu vou te trazer como que eu identifiquei o momento certo pra pedir demissão, porque não é assim, deu a louca, eu vou sair, né? A gente tem que se planejar, tem que se organizar. E como que eu fiz esse processo, né? Eu sabia que precisava sair, o burnout foi um indicador extremamente claro, límpido, que eu não tinha dúvidas mais que eu precisava fazer alguma coisa, que eu precisava fazer alguma coisa, mas eu não podia fazer algo de imediato, porque eu não estava contando com outra coisa, eu não tinha nada rodando em paralelo, eu não pretendia ir pra outra empresa concorrente fazer o que eu fazia, porque o problema ia continuar existindo, então eu precisava me organizar. E para me organizar, eu sabia que eu precisava ter uma reserva financeira, sabe? Então esse foi o primeiro ponto. Vou montar uma reserva financeira para 12 meses, porque eu não sei quanto tempo que vai levar pro meu negócio vingar. Ah, PS, nesse momento eu já sabia que eu ia empreender, né? Então eu tinha esse risco do empreendedorismo. Então eu botei na cabeça que eu precisava de 12 meses de reserva financeira, que seria 12 meses de salário, né? Então eu pegava o salário mínimo que eu conseguiria ter para sobreviver, vezes 12, para eu conseguir ter tempo para criar e desenvolver minha empresa e fazer ela rodar. Esse foi o primeiro ponto. E para eu conseguir acumular essa reserva de 12 meses, eu entendi que eu precisava estar nessa empresa ainda, enquanto eu criava a minha empresa e fazia a minha empresa dar certo. As duas coisas em simultâneo. Então, foi o que eu fiz, só que para eu conseguir dar conta de tudo, no meio de um burnout, eu tive que aprender a dizer não na empresa que eu estava. Então, saber limitar as coisas que eu estava disposta a fazer, saber negociar, saber delegar, né? Então, aprender realmente a reduzir o meu escopo de trabalho sem prejudicar os resultados e a entrega lá, obviamente, né? Porque, enfim, eles não tinham culpa disso, acho, mas eu não podia prejudicar eles ao mesmo... Mas eu não podia prejudicar eles e ao mesmo tempo eu precisava fazer o meu negócio dar certo. Então eu juntei essas duas coisas, comecei a dizer mais não lá, até porque quando eu não dizia não, eu não tinha energia nenhuma para executar as coisas do meu próprio projeto à noite. É porque eu já chegava tão esgotada, tão exaurida, tão, né, meu Deus do céu, não aguento mais nada, que não sobrava energia para pensar em nome, pensar em produto, pensar em marketing, pensar em conteúdo, nada. Então eu precisava realmente diminuir essa carga mental da empresa que eu trabalhava e dizer não. E outra coisa que eu fiz também para conseguir administrar essas coisas foi me apegar nas coisas positivas dessa empresa que eu trabalhava. Me apegar no relacionamento que eu tinha com as pessoas lá, nos aprendizados que eu ainda conseguia ter, nas coisas realmente que me energizavam, sabe? Então eu disse mais não, me apeguei às coisas positivas e entendi que essa empresa era financiadora da minha própria empresa, né? Para eu conseguir ficar lá mais tempo até eu conseguir me organizar. E em paralelo eu fui fazendo os meus lançamentos aqui. Então eu lancei uma mentoria, deu certo. Falei, tá, legal. Bom sinal, acho que vai pra frente. Só que eu não tava segura ainda o suficiente pra, né, acabar com tudo e ficar só aqui. Aí eu lancei a segunda turma e deu certo também. E aí sim, eu tive a coragem de pedir demissão. Porque aqui eu já tinha algo mais estruturado, mais saudável. Eu já tava com a minha reserva financeira de 12 meses. Então mesmo que a terceira turma desse muito errado, ou que a partir dali desse errado, eu ia ter essa reserva pra me sustentar, sabe? Então financeiramente eu tava relativamente segura, né? Porque no empreendedorismo a gente nunca tá seguro, mas eu tava mais segura. E emocionalmente eu também tava mais
confortável, né? Eu não tava bem ainda, emocionalmente, porque era muito recente, mas eu tava mais confortável, porque eu tava conseguindo dizer não, eu tava me apegando às coisas positivas, eu tava com psicóloga também, né? Eu tava cuidando mais de mim, dedicando um tempo pra minha saúde mental, pra minhas atividades físicas. Então, todas essas coisas juntas e misturadas que me fizeram ter essa convicção de que era o momento e que era a coisa certa pra se fazer. Então, acho que talvez não seja o caso de muitos de vocês, não sei, né, como que é a situação por aí, mas eu sei que essa questão da saúde mental, do propósito e da realização mesmo pessoal pegou muito pra mim, pra tomar essa decisão e pra ter coragem e entender qual que era o momento certo, me planejar, me programar, enfim, é um processo, não vou dizer que é fácil, mas ele é super possível e é muito recompensador também. E se você chegou até aqui, já deixa a palavra demissão, pra eu saber que você ficou até o final do vídeo. Pode colocar ela numa frase, pode colocar ela solta, só pra eu saber quem que tá me acompanhando até o final. E se você tá nesse momento também de empreender no digital, de pedir demissão, de começar algo novo pra você, mesmo que em paralelo, assim como eu fiz, que é, inclusive, pelo amor de Deus, é o que eu recomendo, não largue tudo do nada, por favor. Assiste esses vídeos aqui que eu deixei pra você, porque eu acredito que eles podem te ajudar nesse momento, tá bom? Beijo!